Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja nessa noite. Nos capacita e dá entendimento. Amém. Amém, irmãos? Na última palavra estamos no capítulo 1 de Tito, essa carta tão importante, uma carta tão preciosa. Veja, Tito, ele vai lidar com muitas das situações que estão em 1 Timóteo. Porém, a sociedade da ilha de Creta era uma sociedade muito mais conturbada. Éfeso era a capital europeia, a capital mediterrânea da magia. Já Creta era uma sociedade que virava e mexia, dava problemas com o governo romano. O povo cretense, um povo mal habituado, com uma série de vícios, uma sociedade mergulhada no paganismo, onde a rebeldia e a mentira eram uma das marcas da sociedade de Creta. Paulo e Barnabé fizeram sua primeira viagem missionária passando por Creta. Lá Deus operou coisas maravilhosas. Porém, a igreja era uma igreja jovem, que estava sendo estruturada, que estava sendo organizada. E qual é o caminho que Deus tem para a organização de uma igreja? Colocar autoridade, colocar presbíteros. Existe gente que fala que na igreja só tem um pastor, que é Jesus Cristo. Veja, isso é certo e isso é errado. É certo em que sentido? É certo que existe o sumo e verdadeiro pastor, Jesus. Porém, o próprio Jesus e os apóstolos foram comissionados com a missão de nomear autoridades. E a sucessão da autoridade apostólica aconteceu nos presbíteros. Por quê? Porque são figuras humanas, comissionadas por Deus com autoridade. Essa autoridade provém da Escritura e ela é o caminho que o Senhor escolheu. O ser humano, sem autoridade, ele acaba criando muitos problemas para si mesmo. Prova disso que o Senhor deixou sua palavra escrita, letra preta, no papel branco. Ninguém pode alegar que não sabia. Está tudo registrado lá. E eu entendo que dos motivos que Deus deixou a palavra colocada dessa forma é que é para não ficar dúvida. Outra questão. Nós vivemos numa sociedade que tem dificuldade com autoridade. Muitos não querem fazer parte de uma igreja que mostra autoridade. Alguns preferem ou não fazer parte da igreja. Entendeu? Muita gente fora da igreja, muitos desigrejados. Ou fazer parte de uma igreja de multidão, onde ninguém te conhece, você não presta contas a ninguém, você entra, consome um culto, vira as costas, vai embora, e acabou. Só que esse não é o relacionamento proposto por Deus. O relacionamento proposto por Deus é um relacionamento de interdependência. E essa interdependência se manifesta na igreja. Então são os principais aspectos que nós vamos ver na carta a Tito. Ele vai organizar tanto critério para os presbíteros, como critério para a vida das pessoas, dentro e fora da igreja. Então vamos à nossa leitura, Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Essa daqui é uma questão que muitas vezes é mal interpretada. O que vem a ser a sã doutrina? Irmãos, a sã doutrina é simples, é o fundamento dos apóstolos e profetas. É o que está escrito na Bíblia. Ah, pastor, mas cada um interpreta a Bíblia da maneira que quer. Mentira!
existe uma forma correta de interpretar a Bíblia, que é a fórmula literal gramatical. Você tem que dar o sentido para o texto, que é o sentido natural das palavras, da maneira que elas foram escritas na época. Por exemplo, existe um trecho muito interessante do Antigo Testamento, onde Deus, dando uma profecia de maldição contra o rei Acabe, fala o seguinte: olha, não haverá descendente de Acabe em Israel que prospere. Você entende muito bem, não entende? Os descendentes de Acabe não vão prosperar. Mas no original ali, o original mais ou menos está escrito isso, o seguinte: todo mundo da casa de Acabe que faz xixi em pé não vai ser abençoado. O que o tradutor fez? O tradutor entendeu aquela figura naquela época e trouxe a figura para os nossos dias. Quem é que faz xixi em pé? Normalmente são aqueles do sexo masculino. Então o que acontece? O texto bíblico ele tem que ser entendido dentro do seu contexto. O maior problema que nós vemos hoje são as interpretações fora da Bíblia. Veja, a minha interpretação tem que partir do texto para fora. Para Paulo, que é a sã doutrina é o que está escrito na Bíblia. Com que interpretação? A interpretação literal, como sempre se interpretou a Bíblia, em toda a história bíblica, sem inventar. Hoje em dia o que as pessoas fazem? Elas se aproximam do texto bíblico e aí elas querem dar a interpretação delas para o texto bíblico. Eu lembro uma vez, um pregador muito conhecido aqui na região de Curitiba, ele estava falando sobre feridas na alma, feridas na vida da pessoa, marcas que a vida traz. Inclusive, aquilo que ele estava falando era bem proveitoso. Só que ele não tinha um texto bíblico para sustentar o que ele estava falando. Aí ele foi lá, pegou o texto de Raabe, a prostituta, quando caiu os muros de Jericó, e fez o que ele queria com o texto. Colocou tudo que ele queria lá dentro, inclusive a torcida do Corinthians, a torcida do Atlético, a torcida do Flamengo, estava tudo lá. Entendeu? Aí fica fácil. Então, assim, a sã doutrina é muito simples, é um ensinamento bíblico. Que ensinamento bíblico, pastor? O ensinamento bíblico, interpretado de maneira correta, ao pé da letra, da maneira que o escritor bíblico quis escrever. Então aqui fica simples. Para Paulo, a sã doutrina era o ensino da Escritura, dentro da sua interpretação natural da época. Quais são as dificuldades que eu tenho hoje? Um ou outro texto fica às vezes alguma dúvida. Naquela época, o que eles pensavam? O que o escritor... Mas, gente, é um ou outro texto. Mesmo nesse caso, a alternativa é uma ou duas. Por exemplo, texto famoso, Gênesis 6. Os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E pegaram para si mulheres. Ali você vai ter 3 ou 4 interpretações viáveis. Uma delas é o seguinte: anjos caídos desposaram mulheres. Outra delas é a seguinte, que a linhagem descendente de Sete casou com a linhagem descendente de Caim. Entendeu? Outras delas qual? Que guerreiros de renome pegaram mulheres e fizeram haréns. Mas veja, você sabe do que o assunto está falando, mas o que o texto está querendo dizer? A base do texto, independente da interpretação, é que sempre que há mistura do povo de Deus com incrédulos, a contaminação entra. E isso não agrada a Deus. Esse princípio se arrasta por toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Então, assim, irmãos, cuidado. A pessoa começou a florear muito, começou a falar mais do que o texto. Tire seu coração.
Porque você vai se ver acreditando em coisas que não são bíblicas. E se você acreditar em algo que não é bíblico, aquilo não vai acontecer. Amém? Vamos seguir. Versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Irmãos, aqui ele vai falar para os idosos. Os idosos têm que ter duas marcas. Primeira delas, uma fé correta. Segunda delas, bom senso. O que eu, Maurício, tenho visto sociedade brasileira do sul do Brasil? Os velhos tão doidos. Quem era para ser referência tá pior que os mais novos. A turma dá um trelelê, sai da igreja, dá um trelelê, abandona casamento, dá um trelelê. Você vê o cara numas práticas totalmente doidas. O que eu tenho percebido? Nas famílias, os mais velhos foram os primeiros a corromper os costumes. Aqueles que foram encarregados por Deus de ser graves, o que é grave? Uma pessoa de bom senso, equilibrada. É o primeiro a abrir mão dos princípios. E aí nós temos visto valores estranhos ao Evangelho, estranhos à vida cristã, invadindo as famílias, invadindo as casas. E isso tem causado toda sorte de problema. Qual é a marca de uma igreja saudável? Pessoas mais velhas, homens, aqui são homens mais velhos, equilibrados. Deu uma crise, o mais velho tem que acalmar o mais jovem. Deu uma crise, o mais velho tem que chegar e falar, olha, calma, Deus está no controle, Ele é o nosso Deus. O mais jovem tem que olhar para o mais velho e ver o exemplo de alguém a ser seguido. Essa é a marca. Ah, mas ele é novo convertido. Bom, aí você entende que existe um processo de aprendizado, mas eu também tenho que entender que o ministério do Espírito Santo na vida daquela pessoa é capaz de usar a experiência da pessoa e juntar com a verdade bíblica e o fruto aparecer com o decorrer do tempo. Mas você percebe quando alguém é equilibrado, quando alguém é prudente, quando alguém procura ser sóbrio. Essa é a marca. Você que é jovem, não permita que a sua velhice seja uma velhice de um velho tolo, desprovido da glória de Deus, alguém que não teve a sua vida marcada pelas verdades do Evangelho. Muitas vezes os homens mais velhos não passam de gente mimada, que quando não tem os seus caprichos atendidos, causa toda sorte de problema. O seu alvo é esse aqui. Você que é cristão, tem esse alvo aqui. Você que é cristã, mulher de Deus, tem o alvo do versículo seguinte, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Vamos fazer uma pausa aqui. Irmãos, tem mulher que é mais velha, que o testemunho é horrível. Não respeita o marido. Não carrega as marcas do Evangelho. Não respeita o seu próprio lar. Irrita os filhos. Não é um padrão de fé. Tem gente que a vida cristã dele é só cumprir regra religiosa. É ir para a igreja, carregar a Bíblia e cantar hino, mais nada. Quando você se aproxima do cristianismo da pessoa,
é fajuto, é furado. Qual é o alvo? É ser moderada, é ser equilibrada. Mulheres, cuidado para não agir de bate-pronto. Os homens, muitas vezes, têm o defeito de ser lerdo. Mas as mulheres, muitas vezes, têm o defeito de agir de bate-pronto. Quando vai ver, faz besteira. Estraga tudo. Falou que não devia. Teve uma atitude maluca. Arrebentou com tudo, a consequência veio. E aí você vai conversar, a pessoa fala, eu sou assim mesmo, comigo é assim. Então agora lide com a consequência. Entenda que vaso quebrado não tem como ser colado e colocar na vitrine. Você pode até colar o vaso, mas a marca vai ficar lá. Não é melhor fechar a boca? Não é melhor aquietar? Não é melhor agir devagar, errar às vezes? Se for para errar, é melhor errar porque demorou um pouquinho, você está tendo tempo. Gente, eu já vi mulher mais velha. Horrível, eu conheço gente que daqui a pouco vai fazer 250 anos de idade. E é tolo, sem sabedoria. Só bota fogo em briga, só bota fogo na família, só bota fogo em quem está em volta. Quantos anos você tem? 314. É uma piada, né, irmãos? Mas eu conheço gente idosa assim. Mas o papel da mulher de Deus, gente, mulher de Deus tem que ser moderada. Vou dar uma lição de casa para vocês. Preste atenção nas crianças de uma família. Preste atenção no quadro, em geral, quando você vê uma criança calma. Lógico, criança é criança, né, gente? Você não vai querer ver o apóstolo Paulo 2, né? Falando uma criança calma, dentro do normal de criança. Olha para o temperamento da mãe. Quando você vê aquelas crianças viradas no chapéu velho, olha o temperamento da mãe. Por quê? Porque a mulher, ela dá o tempero da casa. A mulher, o homem, ele dá segurança. A mulher dá equilíbrio emocional. Mulheres são dotadas por Deus a ter uma sensibilidade emocional que muitas vezes o homem tem dificuldade. Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica o seu lar. O seu marido pode brilhar se você for sábia. Ou você pode fazer esse homem ficar maluco, querer dar com a cabeça na parede, de tanto que você perturba ele. Então esse padrão aqui de ser moderado traz muito fruto. E ó, o versículo 5, aliás, vai falar isso, que eu li o versículo 3. A serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, entenda, nossas famílias têm que glorificar a Deus. Quando a verdade de Deus, a verdade do Espírito Santo não está no nosso lar, o evangelho é envergonhado. Podemos ter problema? Sim. Podemos passar por crises? Sim. O que eu não posso é viver em crise. Tem gente que a família é uma bagunça. Os homens não prestam para nenhuma boa obra. As mulheres são loucas. A casa é virada no chapéu velho. Os filhos, tudo candidato a maluco. Vida toda louca. E essas pessoas dizem que serve a Deus. Não sei que Deus que serve.
Porque alguém que serve a Deus, você precisa ver na vida dele traços do Evangelho. Não venha me dizer que você serve a Deus se a sua casa é uma bagunça, é uma maluquice. Não é uma casa gerenciável. Mulheres, gerenciar uma casa é uma bênção de Deus. A mulher ideal de Provérbios 31 era uma mulher extremamente eficiente nos negócios. Era uma mulher extremamente eficiente na administração financeira. A mulher tinha grana para comprar uma propriedade. Numa sociedade onde praticamente só quem gerava renda eram os homens. Mulheres eram uma exceção muito rara. A grande irmã Lídia, da cidade de Filipos, uma das primeiras convertidas, era vendedora de púrpura, uma negociante de alto padrão, que morava numa casa tão grande que ela pôde receber toda a equipe apostólica de Paulo. Percebe? A mulher era uma eficiência, mas era uma mulher piedosa. Deus abriu o coração. Maridos, procurem facilitar a vida das vossas esposas. Normalmente no lar, elas gerenciam. Ajude, auxilie, preste serviço, ajude com os filhos, ajude nas tarefas. Aqui em casa, por exemplo, tem tarefa que eu nem encosto. Por quê? Porque se eu fizer, vai ser horrível. Mas o que eu procuro fazer naquilo que eu sou bom, o meu dia a dia é tentar facilitar a vida da minha esposa. Quanto mais eu puder facilitar a vida dela, melhor é. Por exemplo, hoje na hora do almoço, a gente ia fazer uma abobrinha refogada rápida. Eu fui lá, cortei o bacon, que esse é meu papel, cortador de bacon oficial sou eu. E aí eu transformo o corte do bacon em algo masculino. Por quê? Porque eu pego a minha melhor faca de arte mateira. Sabe aquelas facas que cortam até pensamento? Porque eu sou mateiro, né? Uma mulher vai cortar o bacon, ela abre a gaveta, ela pega a primeira faca que aparece, e corta, né? Eu não, eu pego a faca. A minha faca, se você respirar do lado dela, você se corta. Sabe, Felipe, parece uma aula de bushcraft, arte mateira? Então, é homem. Aí eu vou lá, corto o bacon simétrico. Entendeu? É homem. Aí corta a abobrinha. Vocês imaginam a abobrinha que eu corto. A mulher corta em tudo quanto é ângulo, né? Eu não, é tudo quadriculado. Né? Tem a medida da abobrinha. Eu sou homem. Porque eu fico vendo os vídeos de arte mateira e os caras cortam tudo certinho. Então eu quero cortar tudo certinho. Aí a esposa falou, amor, vai adiantando, porque enquanto isso eu lavo a louça. O que eu fiz? Joguei o bacon lá e vou pegando as dicas. Fiz a abobrinha, coisa simples. Aí no final faltou um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero, porque eu sou com a mão mais leve no tempero. Ela, como uma mulher sábia, falou, nossa amor, ficou muito gostoso, só vou colocar um pouquinho mais de sal. Entendeu? Agora, mulheres, se o seu marido pegar a melhor faca dele e quiser cortar a abobrinha, tudo bonitinho, deixa, ele é homem. Você não vai querer que seu marido seja uma galinha cortando berinjela. Entenderam? Marido, deixa sua esposa fazer as coisas da maneira que ela gosta. E todo mundo feliz, vive em paz, e as nossas famílias glorificam a Deus. A pergunta é, você quer ter razão ou você quer ter paz? Eu prefiro ter paz. Amém? Vamos seguir um pouco mais. Versículo 7. Em tudo te dá... Não, pulei o 6, perdão. Exorta semelhantemente os jovens
a que sejam moderados, irmãos. Verdade, veja, Paulo fala, foge das paixões da mocidade. Porque quando a gente é novo, tem potencial de fazer muita besteira. Quando nós somos novos, nós temos uma tendência em não querer ouvir os mais velhos. No mundo, entenda, existe toda uma engenharia social. Irmãos, na escola bíblica eu falei isso. Estão sendo edificados no mundo 2 cidades espirituais. Uma delas é a Grande Babilônia, o sistema do mundo. Outra delas é a Nova Jerusalém, onde o povo de Deus vai habitar. Em alguma você vai edificar na sua família. A Grande Babilônia tem uma classe dominante. Essa classe dominante são os senhores do mundo. Eles não amam o Deus da Bíblia. Eles são anticristo. Isso quer dizer que existe todo um sistema anticristão. Dentro desse sistema existe toda uma obra de engenharia social, que vem desde lá da Revolução Francesa. Revolução Francesa foi em 1798. Fazem 227 anos, 2 séculos, que o mundo está sendo trabalhado de maneira sistemática para virar o que está virando. A ideia da Revolução Francesa era matar a Deus. Aquelas ideias influenciaram toda uma classe de filósofos, uma classe de pensadores anticristãos, que veio culminar na cultura do século XX e XXI. No século XX, essa engenharia social, um dos aspectos dela, qual que foi? Paz e amor. O que era paz e amor? Não era paz com Deus é só em Cristo. Era a cruz de Nero, aquele pé de galinha. Era a paz sem Deus, sem o Deus da Bíblia. Amor, que amor? O sexo livre. Ninguém é de ninguém. Baseado numa premissa de drogas e rock and roll. Baseado em cima de uma geração encabeçada por um camarada chamado James Dean, em que quer nos ensinar o seguinte, que o filho não tem nada a ver com o pai. E que para o filho, o pai tem que ser um otário. Sendo que a nossa Bíblia ensina exatamente o oposto. Toda a cultura judaico-cristã é a geração anterior passando o bastão para a geração mais nova. E a geração mais nova, cheia de vigor e sabedoria de Deus, levando o bastão mais longe. Uma colabora com a outra, uma protege a outra, uma incentiva a outra. O que estão querendo ensinar para os nossos jovens? Olha, sua casa não funciona. Irmãos, isso é a mídia. Isso são as artes, isso é a escola, isso é uma maneira de pensar. Por isso que esse versículo aqui exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Quem é mais novo aqui tenha calma, as coisas têm um tempo. As coisas não acontecem de ontem para hoje, nós estamos vivendo uma geração que quer a resposta hoje. Não funciona, não é assim. Existem coisas que levam tempo. Para vocês terem uma ideia, para formar um médico são quase 10 anos. Para formar um médico. Formar um pregador bíblico completo vai no mínimo 10 anos. Eu sei que vários irmãos gostam da minha palavra. Irmãos, 25 anos de estudo bíblico. Eu sempre estudei a Bíblia, desde que eu fui salvo. Eu entrei na vida cristã estudando a Bíblia. Entendeu? Os últimos 10 anos de uma maneira sistemática. Então as coisas levam tempo. Então tem que tomar cuidado. Converse com seus filhos. Passe para eles uma visão moderada da vida.
Amém? E assim, perceba todo esse movimento que eu falei. Não esqueça, entendeu? A elite dominante joga pesado contra o cristianismo. Não é papo de conspiração, é papo de Bíblia. Desde Nimrod, desde Babel. Sempre tem um povo na Bíblia, contrário ao povo de Deus. O próprio Jesus me ensinou que tem duas espécies de pessoas, os filhos de Deus, que nasceram da água e do Espírito, regenerados, e o resto é filho do diabo. Jesus falando aos fariseus, vós tendes o diabo como pai. Os caras carregavam Bíblia, ia para o templo todo dia. E era filho do diabo. Então o que eu estou te falando não é conversa de conspirador, é só parar para pensar e ver o mundo à sua volta. E a fórmula é simples, vê o que está errado. Vai para a Bíblia e aplica o certo, simples assim, acabou. Resolveu. Simples assim. Amém? Vamos lá, versículo 8. Versículo 7, perdão. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Irmãos, presbítero tem que ter uma conversa equilibrada. Veja, Efésios 4,30 fala para a igreja, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que não serve para edificação, para não entristecer o Espírito Santo com o qual vocês foram selados. Essa orientação é para a igreja. Cuidado com o que você fala. Cuidado, alguém que vive praguejando, alguém que vive irritadiço, pode ter um coração amargurado com a vida. Pode ter coisas que precisam ser resolvidas diante do Espírito Santo e diante da verdade bíblica. Uma coisa é você estar irritado com uma situação isolada, outra coisa é alguém que vive praguejando. Entendeu? Cuidado. Agora, esse texto está falando para presbítero. Eu conheço gente famosa na internet, gente de igreja, gente que se auto-intitula pastor, que fala palavrão à torta e à direita. Está errado. Quer falar palavrão? Pede licença do pastorado. Simples assim. Peque sozinho, não envolva a igreja. Não envolva o mau testemunho. Já pensou você ter um presbítero que é mais louco que você? Você vai falar de um problema, ele fica mais apavorado que você? Irmãos, presbítero tem que ser equilibrado, tem que ouvir, tem que ser treinado em levar pancada. Presbítero tem que ter couro grosso. Pelo padrão bíblico, o cara tem que ser homem de verdade, aguentar porrada. Vocês imaginam a quantidade de problemas que um presbítero lida? Se o camarada não tiver conversa equilibrada, não tiver equilíbrio emocional, ele aguenta. Irmãos, não aguenta. Presbítero sabe de todos os problemas de todo mundo. E o que é pior, não tem poder para resolver. E o que é pior, ainda tem que dar uma palavra bíblica, porque vai responder. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Olhe para mim e vê se eu tenho cara de alguém que está estressado. Porque a minha expectativa está em Deus. Agora, eu tenho uma preocupação, os irmãos já perceberam. Se eu vejo alguma coisa errada, eu já chamo na hora. Para não esquecer. E pode ver, sempre que eu dou uma receita bíblica. Agora, se você vai obedecer ou não, aí a questão passa a ser sua.
você vai lidar com a consequência. Mas um presbítero tem que ser equilibrado, uma doutrina equilibrada, uma doutrina bíblica, uma coisa certa. O que a gente vê por aí na doutrina? O camarada pega um versículo, abre o texto. Aí ele vai para o segundo versículo, começa a sair do texto. Vai para o terceiro versículo, esquece o texto. Vai para o quarto versículo, nunca mais volta para o texto. E o camarada começa a falar, você fala, nossa, da onde que esse cara tirou isso? Entendeu? Então assim, cuidado. Já ensinei vocês. A figura mais importante da sua vida é o seu pastor. Porque o que ele está falando tem comprometimento eterno. E infelizmente, tem gente que foi colocado de uma maneira indevida para pregar. Gente de Deus, gente nascida de novo, gente que ama o Senhor, mas infelizmente foi colocado despreparado. Amém? Vamos seguir. Versículo 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha que interessante. Paulo aqui vai falar das relações do trabalho, no caso aqui do servo. A situação do servo era bem interessante, veja. O camarada tinha que pedir ordem para o dono dele, se podia ir para o culto. E corria o risco de quando ele voltasse, o dono mandar matar ele. Já pensou o dono ficar bêbado de mau humor? Você chega do culto, ele manda te matar? Ah, por quê? Porque não fica a sua cara, não gosta dessa Bíblia aí que você carrega. A maioria dessa igreja aqui, um monte de gente assim. Aí Paulo está falando o quê? Olha, seja um bom funcionário, não roube, sirva bem. Qual é o problema dos crentes? São os piores funcionários. A orientação bíblica onde fala tudo que façais, façais como para o Senhor, ela é uma orientação só de culto. Aquilo é frase bonita que o pastor fala para a pregação ficar bonita, porque no meu trabalho eu faço o que eu quero. Não é o pastor que aguenta o meu chefe. Se ele soubesse quanto eu ganho, não tá bom, pede demissão. Já que você é tão bom, arruma um emprego melhor. Mas o teu patrão, quando te contratou, ele ofereceu o salário correto. Se não tá bom, pede as contas. E arruma outro emprego. Agora, o que a turma quer? A turma quer o seguinte. Aonde que está a caixinha das ofertas? Porque eu quero dar 10, porque eu ouvi falar que vai colher 100. Concorda que quem vai para a igreja, pensa em dinheiro, pensa nisso? O cara já vem até com o dinheiro separado no bolso. No bolso ele tem nota de 10. No outro bolso ele tem nota de 20. E no outro bolso ele tem a nota do escorpião, uma de 50, que é para um desafio para ficar rico. Não é o que ensinam nas igrejas? Pequenas igrejas, grandes negócios. Então tem muita gente que não quer saber de trabalhar bem. Tem muita gente que não quer saber de ser o melhor funcionário. Tem muita gente que não quer saber de glorificar a Cristo no seu trabalho. E aí fica perguntando por que Deus não prospera. Olha, Deus ainda é muito legal que está mantendo você no emprego, que na verdade você tinha que ser mandado embora. Nossa, o que o pastor sabe sobre trabalho de crente? Irmãos, eu trabalho há 25 anos somente com empresas cristãs. E posso te falar duas coisas. Nesses 25 anos eu conheci as pessoas mais maravilhosas que eu já vi nos negócios. Gente honesta, gente idônea. Gente que não precisa nem cartão de crédito. Se ele falar, ele paga. Essa foi a grande verdade que eu vi.
Só que essa verdade não veio sozinha, juntamente com elas, e não foi pouco. Eu conheci as piores tranqueiras que se dizia evangélico e que eram terríveis no seu trabalho, não trabalhavam bem, envergonhavam a Cristo e não pagavam ninguém. Não valia uma gota d'água. São 25 anos lidando com o povo cristão. Ó, tem gente que dá orgulho. Entendeu? Você pode vender para o cara que vai receber. Entendeu? Nem que o cara tem que vender a dentadura de ouro, mas vai pagar. Arranca no alicate ainda, só para pagar. Entendeu? Agora tem gente, irmãos, eu já trabalhei com cristão. Ah, irmãos, misericórdia. Tive que mandar embora. Não prestava. Em compensação, tive gente que trabalhou comigo, que se bobear hoje está até melhor do que eu financeiramente. A pessoa trabalhava bem, a pessoa dava o sangue, era ótima funcionária. Entendeu? E não é um caso só, não. Só que passou por mim aqui 2. Então melhor que eu até. Gente boa, gente que dá orgulho de ter tido a honra de trabalhar junto. Então assim, cuidado, irmãos. A maneira com que você trabalha glorifica a Deus. Deus só tem uma ferramenta para abençoar. É trabalho bem feito, é capricho. Deus não tem parte com serviço porco. Serviço porco envergonha a Deus. Cuidado. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que caprichar, tem que ser o melhor funcionário. Aí você vai prosperar. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Olha que interessante, irmãos. Veja, Jesus nos traz uma passagem intrigante. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Você nunca parou para pensar nessa passagem? Eu lembro, antes de conhecer a doutrina da eleição e da predestinação, que olha, o que a gente fazia com esse versículo que Jesus falava, ninguém chegava a uma conclusão. Não, o chamado é não sei o quê, o escolhido é aquele lá, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu até ouvi um absurdo que o camarada falou o seguinte, que quando você crê em Jesus, você é inscrito no livro da vida, inscrição, com I. E aí você passa a vida cristã inteira para ver se a inscrição vai ser confirmada. Por causa desse versículo. Olha os absurdos. Já vi pastor pregando isso. Ou aquela pessoa que você pergunta para ela, ô irmão, firme em Jesus, né? Aí a pessoa fala, tô vendo se você é salvo. O quê? Não, tô vendo se você é salvo. Irmãos, tem gente que não tem certeza de salvação. Se você não tem certeza de salvação, você está dizendo que Jesus é mentiroso. Porque Jesus ensinou, quem crê em mim tem a vida eterna. É um fato. Então essa passagem nos ensina o seguinte. Quando Jesus veio ao mundo, foi dada uma ordem, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, Jerusalém. Segundo lugar, Samaria. Terceiro lugar, até os confins da terra. Irmãos, todas as vezes que o Evangelho é pregado, existe um apelo sincero. Todo ser humano
é capaz de entender o Evangelho. Quando ele é pregado todo, o Evangelho é simples, nós somos pecadores. Num ponto tal que Deus abriu mão da forma que ele tinha como Deus. Veio habitar num corpo humano. Morreu na cruz sem pecado. E a partir daí, todo aquele que nele crê, não perece, tem a vida eterna. Esse é o Evangelho, simples assim. Todo mundo entende. Qual é a questão? O ser humano rebelde sempre resiste a Deus. Palavras de Estevão, o primeiro mártir. Vocês sempre resistem a Deus. Irmãos, a resistência do ser humano a Deus é tal, a rebeldia do ser humano a Deus é tal, que Deus tem que produzir uma graça irresistível. Deus tem que fazer um milagre. Produzir um novo nascimento, para que a gente crê. Deus tem que tirar o coração de pedra, rebelde nosso, e colocar o coração de carne. A consequência disso é que você imediatamente crê e passa a amar o Senhor. É muito importante entender isso. Porque muita gente acha, não, mas os calvinistas acham que o homem não resiste a Deus. Irmãos, o que o homem mais faz é resistir a Deus. É um planeta inteiro resistindo a Deus. E se Deus nos entregasse a nossa própria vontade, o planeta inteiro ia para o inferno. Agora, o que eu preciso tomar cuidado nesse versículo? Vou reler, vocês vão entender onde eu quero chegar. Talvez os irmãos não estão alcançando o que eu quero falar. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Eu pergunto, graça salvadora é o quê? Salvação. Se ela se revelou a todos os homens, se eu interpretar errado aqui, eu vou dizer que ninguém vai para o inferno. Eu não posso dizer aqui que todos é todos. Então por que a Bíblia fala que vai ter gente que vai para o inferno? Se vai ter gente que vai para o inferno, aqui todos. Não é bem o todos que eu estou interpretando. É o todos. Humanidade. Jesus se revelou. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo anunciado. Quando eu anuncio o Evangelho, eu anuncio com uma certeza. Se tem um eleito ali, ele vai crer. Pode ser o pior pecador que tem. Ele vai crer. Entendeu? Ah, pastor, e o esquimó que mora no Alasca, se ele é eleito, Deus vai buscar. E o índio que mora lá no meio da tribo amazônica, Deus é capaz de fazer cair um avião, o pastor cai lá dentro no colo do índio. A primeira coisa que o pastor vai fazer é evangelizar o índio é salvo. Irmãos, se Deus coloca o nome da pessoa no livro da vida antes da fundação do mundo, ele vai buscar. Para vocês terem uma ideia, isso aí é tão forte, que eu conheci um pastor que ele era arminiano, e ele ensinava a mesma coisa. Ele falava o seguinte, ele falava, olha, porque os arminianos entendem o seguinte, que Deus vê que a pessoa vai crer, e aí vai buscar. A Bíblia não ensina isso diretamente, é uma interpretação pessoal. A Bíblia fala que Deus elegeu e os que ele elegeu foi para ser salvo, para as boas obras. Mas esse pastor era muito engraçado, porque ele falava o seguinte, irmãos, Deus não perde ponto, se ele elegeu, ele vai buscar. Muito curiosa a história desse pastor. Era alguém que pelo menos tinha entendimento do poder de Deus e do compromisso que Deus tem quando ele elege alguém. Eleição é coisa séria, irmãos. É tão séria que os piores pecadores, como eu, como você, fomos alcançados. É tão sério que você pode, na sua casa, dobrar o seu joelho e falar, Deus, o Senhor tem poder de salvar o meu parente. O Senhor tem poder de buscar. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Eleição é tão poderosa que você pode pregar para o seu parente de coração mais fechado.
que se ele for um escolhido, ele vai crer 500%. O problema é que eu não sei quem é eleito. E aí eu fico olhando para aquele que vai sempre ser rebelde. E aí eu paro de pregar, e aí eu paro de anunciar o evangelho. E aí aparece um cara lá no trabalho, lá da sua família, prega e o cara crê. E fala, nossa, um colega meu pregou, estou indo para a igreja com ele. E você fica com aquela cara de bobo. Irmãos, nosso papel é anunciar o evangelho. Agora, para quê? Olha o versículo 12 que fala. Ensinando dos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente. Irmãos, o que é impiedade? Impiedade é aquela pessoa que vive sem temer a Deus. O que é piedade? É alguém que teme a Deus no seu estilo de vida. Por que esse versículo é importante? Quando eu fui salvo, e a pessoa falava para mim, ó, eu sou calvinista, que ensina a doutrina da eleição. O que eu olhava? Eu falava, ih, mais um que não leva as coisas de Deus a sério. É ou não é, Felipe? Por quê? Porque quem a gente conhecia que ensinava eleição, nem crente era. Ah, como é que você sabe que não é crente? Porque não encaixa nesse versículo aqui. Vive uma vida ímpia. Uma vida sem testemunho. Uma vida que não temia a Deus. Como que alguém é eleito de Deus para ser filho de Deus e praticar boas obras, vive uma vida ímpia? Como que alguém que nem para a igreja vem, vai dizer que tem segurança e salvação? Segurança e salvação do quê? Só se for para o seu bolso. Porque quem eu conheço que é nascido de novo, cuida da sua salvação com temor. A diferença é que se ele conhece Bíblia, ele não confia nesses bracinhos magrinhos nossos para ficar no caminho. Ele confia no poder de Deus. E ó, vou te falar uma coisa séria, meu irmão. Se você confia nesse seu bracinho fraco para andar no caminho, você está perdido. Porque se dependesse de nós, a gente dava um jeito de perder a salvação. Agora, vou te falar a segunda verdade. Se você realmente é salvo, você tem temor. E você não vai viver de qualquer jeito. Se você realmente é salvo, eu chegar para você agora e falar, vamos sair da igreja, você vai falar, você é maluco, irmão? Sair da igreja nada, vamos parar de conversa besta. Quem é salvo não quer sair da igreja, quem é salvo quer frequentar culto, quem é salvo quer orar, quem é salvo tem uma vida de temor a Deus, quem é salvo busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas. Irmãos, é sintoma. Não me faça querer acreditar se você é crente, se Jesus não é de verdade o primeiro na sua vida. Conta outra. Conversa para boi dormir. Sabe, boi, 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 boi da cara preta. Misericórdia, irmão. Tem gente que diz que é crente só se for crente no diabo. Porque a vida dele é uma tranqueira. Nós cremos em eleição? Cremos. Cremos que Deus salva? Cremos. Cremos que Deus vai buscar? Vai. Para quê? Para as boas obras. O primeiro versículo, seu segundo, não funciona. Esse é o erro das pessoas. Nossa, o pastor falou que eu tenho segurança e salvação. Domingo eu não vou para a igreja. Bem-vindo ao inferno. Ah, então o pastor está querendo dizer que para eu ir para o céu tem que ir para a igreja? Não. Eu estou querendo dizer que porque você vai para o céu, o sintoma de que você vai para o céu, você vai para o culto. Entendeu? O problema é que a gente inverte. Eu quero fazer troca com Deus, eu quero fazer negócio. E a hora que Deus sobe a régua, que vem para esse versículo aqui,
Eu não quero saber de renunciar às más obras. Eu não quero saber de dar bom testemunho. Eu quero fazer o que eu quero. Eu estou na igreja não é para servir a Deus, eu estou na igreja para servir o meu umbigo. Eu quero é grana, eu quero conforto. Eu quero é que se alguém ficar doente, eu faço lá uma oração forte e nem para o médico sair. Eu quero trocar de carro todo ano. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para os casados, só não, nem sei a música, mas graças a Deus. Deus liberta. Glória a Deus. Sabe? Os dois versículos andam juntos, gente. Nós somos predestinados para sermos filhos de Deus. Aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou. Aos que predestinou, chamou, eu e você. E aos que chamou, justificou. Já estamos justificados. E olha que interessante. E aos que justificou, glorificou. Para Deus já é um fato. Que nós vamos ter um corpo. Igual que Jesus tem hoje. Embora o meu espelho fale ao contrário. Os irmãos concordam que o espelho nosso mostra que nós estamos indo para a sepultura? Cada dia ela está mais próxima? Só que é o meu corpo que está indo para a sepultura. Assim que esse corpo recolher, eu já vou estar diante de Jesus já, para o meu juízo. E como eu creio em Cristo, eu sou um eleito, meu nome foi escrito no livro da vida. Poder de Deus para a salvação do ímpio. Poder de Deus para manter a pessoa no caminho. Eu ando nessa vida, nessa peregrinação, com a certeza que Deus me salvou. E ainda Deus é tão bom que eu posso verificar pelo meu estilo de vida quem de verdade é o primeiro. Porque, meu irmão, se a sua boca fala uma coisa e a sua vida fala outra, hoje mesmo, cara no pó, confessa a Deus o seu pecado, chega para Deus e fala, Deus, eu sou uma enganação, eu sou uma mentira de duas pernas. Eu estou vivendo a vida para mim. Misericórdia. Miserável pecador. Me salva. E aí ao levantar dali, começa a andar em novidade de vida, que é a certeza de que você nasceu de novo. Não venha me dizer que você nasceu de novo se a sua vida não mostra novo nascimento. É meu papel falar isso para você. Não ache que você frequentar uma igreja, carregar a Bíblia, cantar hino de crente, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Fariseu cego, vai padecer a eternidade no inferno. Se não nasceu de novo, vai padecer no inferno. Você, sua Bíblia, aquele prédio de igreja, tudo. Não vai ficar nada. Agora é diferente. Pô, pastor, mas peraí, o pastor está pregando pesado. E quando eu erro? Não é uma boa pergunta? Ó, primeira coisa, você já sabe que errou. Segunda coisa, se você é nascido de novo, vai dar um ruim. Assim que a cabeça esfriar, vai falar, nossa, fiz besteira. Se você fez besteira, o que você vai fazer? Vai confessar o seu pecado a Deus, vai se comprometer com Deus e não fazer de novo, pegar o chapéu que caiu no chão, pôr na cabeça e vida que segue. Meu justo cairá 7 vezes se levantará, é um princípio. Entendeu? Agora, tem que arrepender, né? Tem gente que vai para a igreja, não consegue enxergar o próprio pecado. Não renuncia a nada. Não é salvo, gente. Não se engane. Amém? Vamos lá, caminhando para o fim. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus
e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e para purificar para si um povo seu especial, vírgula, zeloso de boas obras. Irmãos, vou falar uma coisa para você, eu estava lendo aqui, eu às vezes sou meio espontâneo, eu preparo a palavra, eu estudo a palavra, mas muitas coisas eu falo, a boca fala que o coração está cheio. Acabei de dar meia dúzia de burdoada nos irmãos. Aí veio o apóstolo Paulo, dá nos dedos, esmagou tudo. Paulo está falando a mesma coisa aqui que eu acabei de falar. Olha o que ele está falando. Vou reler o 14. O qual se deu a si mesmo por nós. Nós quem? A igreja. Para nos remir de toda iniquidade. Que iniquidade? Iniquidade é pecado não confessado. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Quem é crente, você vê que ele é crente, do estilo de vida que ele vive. É o que eu acabei de falar. É que empolgado falei antes do apóstolo Paulo, mas ele confirmou. E aí ele encerra no versículo 15, fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze, irmãos. É papel do presbítero exortar, é papel do pastor, quando vê coisa errada, falar. Qual é a autoridade do pastor? A autoridade dos apóstolos e profetas, o fundamento dos apóstolos e profetas, a escritura. Pastor não é pago para falar o que ele acha, pastor é pago para falar o que a Bíblia diz. Pode dar opinião pessoal? Pode, mas tem que ficar bem claro. Pastor, qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião é essa. Porque o principal é a opinião bíblica. Quando você receber qualquer orientação bíblica, cuide que aquilo está registrado na Bíblia. Se tiver dúvida, pede esclarecimento. Pastor, aonde que está isso? Pastor, tem mais alguém que está falando isso que o pastor está falando? Tem um monte de gente. Não, pastor, mas eu nunca ouvi falar que eu tenho que vender minha casa e dar tudo para a igreja. E que eu vou ficar rico. Quem fez isso na Bíblia? Ah, Jesus. Jesus falou para o rico vender tudo, dar aos pobres e seguir ele. Jesus não falou isso? Ué, mas por que todos os apóstolos não fizeram isso? Por que José de Arimateia, que era rico, não fez isso? Porque Jesus estava tratando com o jovem rico, irmãos. O jovem rico era idólatra ao dinheiro. E na cultura judaica, quem tinha muito dinheiro era salvo. E quem tinha pouco dinheiro era sinal que não era abençoado por Deus. Só por isso, irmãos. Em nenhum lugar da Bíblia manda vender tudo e dar. Então, o seu papel é seguir todas as orientações bíblicas que o seu pastor dá. E com certeza você vai colher benefício e vai sofrer menos. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.